Uma das principais capacidades humanas é a sumarização, que é uma habilidade crucial que facilita a compreensão e a comunicação de informações de maneira eficiente. E com certeza você, aluno que está iniciando a disciplina de cuidados críticos e enfermagem e terapia intensiva, a comunicação nesse contexto de UTI, paciente grave, deve ser geralmente muito complexa, né? Então, a minha missão é passar para vocês de uma maneira mais simples e clara, né? E compreensível para os alunos de graduação. Hoje eu vou falar sobre a aula de insuficiência respiratória aguda, tá? Vou compartilhar aqui o meu slide com vocês. Então, os objetivos da aula, aqui eu vou apresentar três dos quatro ministrados na aula, tá? Que é reconhecer os sinais e sintomas de insuficiência respiratória aguda, né? Classificar os tipos de insuficiência respiratória aguda e entender a fisiopatologia e evolução da insuficiência respiratória aguda. Então, a insuficiência respiratória aguda, a gente tem essa sigla, tá? É importante falar dela, porque às vezes a gente põe IRA é injúria renal aguda. Então, a gente põe esse P, que fala sobre insuficiência respiratória aguda, tá? A insuficiência respiratória aguda é a principal causa de admissão hospitalar, e principalmente dentro da terapia intensiva, né? A gente tem alguns motivos para um paciente ir para a UTI, e um deles, bem frequente, é a insuficiência respiratória ou a possibilidade de utilização de ventilação mecânica. Então, aqui a gente tem, né, o sistema respiratório, que é controlado pelo sistema nervoso central no bulbo, e ele que vai dar o drive respiratório, né? E aí vocês vão ter aula de sedação e analgesia comigo, também pretendo fazer o resumo, e com o professor atualmente Ramon, aula de ventilação mecânica. Portanto, a insuficiência respiratória aguda, ela vai ser uma das principais causas de ventilação mecânica, que também isso vai levar ao paciente ter uma sedação analgesia para usar esse ventilador inicialmente. E quais são os sinais e sintomas que você, como enfermeiro na clínica ou na emergência, antes desse paciente ir para a UTI, vai ter sinais de insuficiência respiratória, né? Então, geralmente, o que vocês respondem muito para nós, o que a gente encontra na prática clínica, é o quê? A principal causa é a dispneia, né? E ela pode vir tanto com uma dispneia com bradipneia, né? Mais associada a um tipo específico de insuficiência respiratória, ou com taquipneia associada ao uso de musculatura acessória, né? A retração de fúrcula, então o paciente que está fazendo todo aquele esforço para conseguir fazer essa respiração para realizar essa hematose que não está ocorrendo aí por algum motivo, por alguma patologia. Então, a dispneia é um sinal, como eu falei, uso de musculatura acessória, cianose. A gente pode também ter alterações neurológicas, então, sonolência, confusão, né, e até coma pode estar relacionada a insuficiência respiratória. Então, a saturação vai ser um parâmetro, sim, assim como a frequência respiratória, tá? Então, sinais e sintomas de insuficiência respiratória são estes. E aí, a gente vai coletar uma gasometria arterial para a gente ter dois valores aí importantes para definir insuficiência respiratória, que é uma pressão de arterial de oxigênio menor de 60, uma pressão arterial de gás carbônico acima de 50. Então, quando a gente tiver um desses dois parâmetros, a gente pode falar que o paciente está em insuficiência respiratória. Então, tem aqueles sinais e sintomas. Eu coletei a gasometria, veio o PaO2 abaixo de 60, o PCO2 acima de 50, é uma insuficiência respiratória. E aí eu vou definir os tipos de insuficiência respiratória, tá? Eles existem, a depender da literatura, mais que um tipo, eu vou ser mais simplória e vou falar dois tipos principais de insuficiência respiratória, que é a tipo 1, hipoxêmica, que é a mais comum, tá? 80% a 90% das causas são hipoxêmica, e a tipo 2, que é hipercapneica, ou seja, quando esse PCO2 vem acima de 50, tá? E aí a gente tem também algumas definições muito importantes. Então, o objetivo 1 foi já informado, sinais e sintomas, né? Classificar os tipos de respiratório, então a gente vai ter o tipo 1 e o tipo 2, isso de acordo com esse resultado do exame. Então, tipo 1, hipoxêmica abaixo de 60, tipo 2, hipercapneica acima de 50. Então, qual é a diferença, professora, dos dois? Então,
E hipercapneica, o tipo 2, é a dificuldade do sistema de eliminar o gás carbônico, tá? Então, muito provavelmente, os sinais e sintomas estão relacionados a sintomas neurológicos, confusão, sonolência, bradipneia, né? Então, porque ele não está eliminando o CO2, né? E a causa geralmente não é de uma patologia pulmonar, é uma extrapulmonar que a gente fala. Então, pode ser uma doença neuromuscular, está associada a esse hipercapnia. No tipo 1 hipoxêmica, aí a gente vai ter todas aquelas causas pulmonares, pneumonia, asma, DPOC, edema agudo de pulmão, né? E aí, para a gente definir melhor essa questão diagnóstica, né, a gente vai precisar de alguns conceitos que a gente vai falar aplicar agora, tá? Um é hipoventilação, né? Então, esse paciente vai receber pouco oxigênio, tá? Vai estar esse alvéolo hipoventilado, então com pouco oxigênio, e aí essa massa vai passar por esse sistema e vai voltar ainda com pouco oxigênio, né? E aí uma das intervenções de enfermagem que a gente está falando, mas muitas vezes lógico, dependendo do protocolo da instituição, fornecer O2 ou melhorar esse fornecimento de O2, né? Conforme o escalonamento. Outra causa de insuficiência respiratória é os distúrbios ventilação-perfusão, que a gente chama de distúrbio VQ, tá? Onde a gente vai ter alvéolos ventilados, mas não perfundidos, tá? Então, isso é muito comum na síndrome de desconforto respiratório agudo, né? No TEP, na pneumonia, no DPLC. E outro é o shunt, né? Então, é muito parecido com o termo que eu falei para vocês anterior, que é o VQ. Então, a gente vai ter capilares ventilados e não perfundidos, e ao contrário. Então, a gente vai ter capilares perfundidos, mas não ventilados. Então, esse sangue venoso passa, volta para a circulação arterial sem ser oxigenado, tá? Isso a gente chama de shunt. É comum no edema agudo de pulmão, na síndrome de desconforto respiratório agudo, em atelectasias. Então, eu resumi um pouquinho sobre a fisiopatologia e evolução de ciência respiratória, falei um pouquinho de algumas patologias, e esse era o objetivo.